o texto, no caso, né? O texto de Pozo. O texto de Pozo, que a gente faz um recorte desse texto de Pozo lá no artigo. Diz que existem 3 correntes filosóficas. Lembra que eu falei lá para quem vai fazer prova de pré-escola e professor de séries iniciais e todos os outros também, mas esses especificamente precisam dominar muito bem as correntes filosóficas. As correntes filosóficas são as seguintes, são 3: racionalismo, empirismo e construtivismo. O construtivismo, enquanto didática, às vezes ele é tido como abordagem construtivista, mas o construtivismo, enquanto construtivismo mesmo, ele é porque esse nome, na verdade, vem sendo trabalhado em diferentes dimensões, tanto na psicologia, quanto na didática, quanto na filosofia. Mas enquanto filosofia, o construtivismo é uma corrente filosófica. E que nos ajudam a analisar as tendências. As tendências que Pozo traz são as seguintes: a renovada não diretiva, a tradicional, a tecnicista, cognitivista e histórico-crítica, que a gente vai fazer a análise dessas tendências e dessas abordagens lá quando a gente for estudar a questão da abordagem de Mizukami, de Pozo e de Libânio e de outros autores, tá bom? Então, a gente tem aqui, por exemplo, uma abordagem pedagógica chamada cognitivista. Tá vendo que não tá vindo o termo construtivismo? Nessa abordagem aqui, construtivismo veio enquanto filosofia da educação e cognitivista, com esse termo desse jeito aqui, veio enquanto abordagem. Mas isso vai variar muito de banca e a gente não sabe qual é a fonte que a banca vai beber na hora de elaborar suas questões, de fundamentar. Então, a gente sabe que esses termos variam muito de acordo com de questão para questão, né? Então, a primeira abordagem filosófica é o racionalismo. Racionalismo é a corrente da filosofia que tem seus primórdios em Platão. Segundo os racionalistas, o conhecimento é reflexo das ideias inatas que possuímos internamente desde o nascimento. O papel do meio social, segundo essa perspectiva, se restringe a impedir ou a permitir que essas aptidões se manifestem. As tendências pedagógicas renovada, não diretiva, tem por base essa concepção. Isso é muito importante, viu, gente? O não diretivismo. O não diretivismo é uma das tendências pedagógicas tratadas por Libânio, que é a escola não diretiva, que eu não vou saber explicar para vocês aqui sem estar com o material em mãos, mas vocês vão se recordar lá na hora que a gente for para lá, que é essa concepção de que a gente já nasce com aptidões. Por exemplo, quando alguém diz assim, Karine é inteligente, é uma pessoa que está falando a partir de uma dimensão racionalista. Ah, Karine é inteligente porque o pai é inteligente, porque está no sangue. Não é assim. Se a gente for analisar pela linha do construtivismo, não é assim. Conhecimento é construído, habilidades é construído, as inteligências são múltiplas. São 5 ou 6 inteligências, se eu não estou enganada. Se a gente for estudar as inteligências múltiplas. Então, a gente não tem essas capacidades inatas. A gente já não nasce sabendo ou já não nasce com predisposições genéticas para aprender alguma coisa. Mas, segundo os racionalistas, a gente nasce assim, com o cérebro do jeitinho que só falta ativar ou o meio social permitir ou impedir que essas aptidões se manifestem. Então, quando a gente tiver um discurso muito assim, já tá no sangue, já nasceu sabida, é um discurso racionalista e que vai ter a ver com as práticas de professores não diretivistas que a gente vai aprofundar na hora que a gente entrar na teoria de Libânio, tá bom? Mas é uma questão, eu gostaria que vocês me comentassem o que é que vocês acham dessa questão aí. Se vocês já ouviram falar do racionalismo, quem já leu o texto sobre racionalismo, o que é que vocês acham sobre essa questão aí? Da gente já nascer com aptidões para aprender ou não as coisas. Quem já leu alguma coisa sobre tendência não diretivista? Gostaria que vocês ativassem os microfones e me dissessem aí. Ou se querem que aprofunde, se não precisa, se alguém tem o que colaborar aí, por favor. Jane. Livre e espontânea pressão.
Jane não me escuta. Ilana. Jane me escutou? Não, ainda não. Ilana. Ângela, então. Eu prefiro aprofundar mais no assunto. Pronto, é só para vocês me situarem mesmo. Que o não diretivismo, que tem a ver justamente com essa tendência racionalista, é algo que a gente vai precisar aprofundar, então, né? Mais alguém gostaria de comentar? Você já estudou sobre não diretivismo? Eu Você já já... fiz alguma pesquisa sobre as tendências liberais, quando fala da escola nova, como Sim, renovadora e não diretiva, né, que faz parte. Essa tendência da não diretiva, ela é um método centrado no aluno. A escola é como formadora de atitudes, que ela se preocupa mais com a parte psicológica, né? pronto, é isso. Eu não tenho aqui uma síntese agora do não diretivismo, mas é nessa linha mesmo, é nessa linha da escola nova, é a escola nova mesmo que traz mais esse não diretivismo em foco, essa questão do aluno mesmo, é nessa linha mesmo, Deilma. Obrigada pela colaboração, Deilma e Ângela. Ilana e Nayara querem colaborar? E Jane? Jane, eu gostaria acredito que Que está saiu, amamentando, não, Karine? deve estar. prefiro que aprofunde. Pronto. Tá bom, então. A gente vai aprofundar, então, nos próximos slides, quando a gente entrar lá em Libânio. Empirismo. A corrente filosófica que tem seus princípios a partir de Aristóteles. Então, já sabe lá que o, 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 o racionalismo tem a ver com Platão, porque, assim, a banca pode até nem cobrar isso, mas vai que cobre, né? Mas caso cobre, o não diretivismo tem a ver com qual corrente filosófica? Racionalismo, que tem seus primórdios em Platão. Empirismo, corrente filosófica que tem seus princípios a partir de Aristóteles. Os empiristas afirmavam que, apesar de as pessoas nascerem com capacidade de aprendizagem, ou seja, apesar de as pessoas terem, como lá na outra concepção, na outra corrente a gente viu, apesar de as pessoas nascerem com capacidade de aprender, inteligentes ou com capacidades inatas, elas precisavam ter um contato com a experiência sensorial. Então, a tendência pedagógica tradicional, como prefere chamar Saviani, que é outro teórico que estuda essas concepções, tem como base essa concepção de aprendizagem. Por quê? Porque o professor, como representante do saber e transferidor do conhecimento, colocando a escola num patamar de agência sistematizadora de uma cultura pré-estabelecida. No empirismo, gente, é aquela chamada história da tábula rasa. É aquela questão de que a gente nasce sem saber nada e de que vem as experiências sensoriais, o ouvir, o ver, o falar, e vai enchendo a gente de conhecimento e de conteúdo a partir desses contatos, dessas experiências sensoriais. Então, o empirismo surge com Aristóteles e é a base da escola tradicional, tá bom? Que é aprender ouvindo, aprender vendo, tá bom? O que é que vocês me dizem? Eu vou ler aqui um pouco mais, que eu tenho mais coisas sobre o empirismo e gostaria que depois vocês comentassem. Vamos lá. A teoria elaborada por Skinner, que a gente estuda muito na universidade, que fundamenta a tendência pedagógica tecnicista, também deriva dessa concepção empirista. Então, o tecnicismo, que é o aprender fazendo, ou aprender a partir da recepção, da repetição, que é uma teoria embasada na concepção de aprendizagem comportamentalista de Skinner, ela tem a ver com a concepção filosófica do empirismo, ok? Que é o aprender fazendo e tal. O comportamentalismo, conhecido também como behaviorismo, é uma teoria psicológica da aprendizagem que concebe a aprendizagem como um processo associativo, já que os estímulos e as respostas se associam. Então, aquela questão do estímulo e da resposta que a gente tem em o estudante fazer a prova e receber o estímulo positivo da nota, ou o estímulo negativo da nota, ou o estímulo negativo da punição que os pais fazem, é uma concepção baseada no comportamentalismo de Skinner e é uma concepção
que fundamenta a escola tradicional e a escola tecnicista. Tem como características fundamentais o reforço positivo e negativo, e a punição e as notas baixas são exemplos do reforço negativo, enquanto a premiação do reforço positivo. Contrapondo a essas correntes filosóficas e, consequentemente, as suas respectivas teorias sobre a aprendizagem e as tendências educacionais que nelas se embasam, estrutura-se o construtivismo. Mas antes de ir para construtivismo, que surge como uma abordagem contrária, eu gostaria que vocês comentassem quem aqui já estudou behaviorismo, quem já estudou comportamentalismo, e se sabia já isso daí, que o comportamentalismo é um estudo da psicologia que embasa a concepção da escola tecnicista e que embasa a concepção da escola tradicional. E que embasa e que tudo isso daí está embasado na questão da filosofia empirista de educação. Quem gostaria de comentar, por favor, sobre isso? Está aberto para colaborações. Vou começar por Nayara. Nayara, depois Ilana e depois Jane. Não lembro muito bem do behaviorismo, não. Pronto, então a gente aprofunda, mas é super tranquilo. O behaviorismo é aquelas práticas todas que a gente já vive na escola, que a gente já vive em casa com os próprios pais, que é essa questão da punição, do apanhar, do ficar sem o recreio, aquela velha história do tirou nota boa, ganha o prêmio, a mãe fica feliz, a mãe parabeniza, e tirou nota negativa, a mãe pune, né? É isso daí que a gente vive o tempo todo mesmo. A ideia principal é essa. Pronto, obrigada pela colaboração. Ilana? Eu me lembro do behaviorismo, né? Porque eu estudei com a professora Nisaneia. E o que mais eu me lembro é que sempre tinha o estímulo e a resposta. Ou seja, é como se repete nas escolas hoje em dia. Os alunos, eles recebem o estímulo e o professor já quase dá a resposta já pronta. Então, tem o estímulo e ela já tem a resposta pronta para chegar no resultado. Entendi. É nessa linha mesmo, do que Né explicou. Muito obrigada. Deilma? Idem com Ilana, eu também lembro um pouco sobre o estímulo, né? Que quando falo do behaviorismo é aquela parte que você estimula o aluno para que ele lhe dê uma resposta na aprendizagem, né? É uma base da avaliação da aprendizagem. Eu não lembro muita coisa, não. O básico que a gente deixa na memória é mais isso, quando fala do estímulo e da resposta. Pronto, mas já sabe agora que é o que baseia o tecnicismo e o tradicional, ou já sabia? Ampliou. Pronto, e já sabia que a corrente filosófica que embasa a escola tradicional é a tecnicista e, consequentemente, está embasada na teoria behaviorista é o empirismo? Já sabe? Ou já sabia ou ficou sabendo agora? Eu sabia, mas você falou de outra forma que abriu mais, sabe? Aprendi mais. Pronto, que bom então. Ângela? Não, no momento eu não vou comentar, não. Só estou aprofundando mais mesmo. Mas me fale aí, o que é que qual a sua concepção de escola tradicional? Tem a ver com isso daí? Tem a ver com essa questão de... O que é que você vê hoje como escola tradicional? Deixa eu me organizar aqui, peraí. É por aí o que Lana falou, a partir dos estímulos mediados também pelo professor, né, tradicional, que estimula seus estudantes. Então, a partir daí é que vai sendo
construído todo esse processo. Um pouco por aí, mas eu vou me aprofundar mais, porque eu nunca mais peguei no material. Pronto, tranquilo então. A gente agora vai para a abordagem construtivista, que é a abordagem que os concursos vão trabalhar muito mais focados, porque eles querem que vocês dominem o construtivismo enquanto filosofia e enquanto prática, para poder a gente mudar esse contexto da nossa educação, né? Então, a corrente filosófica construtivista, ela surge como uma corrente contrária ao que já se vinha estudando pelos filósofos Platão e Aristóteles. O construtivismo ela surge a partir dos estudos filosóficos de Immanuel Kant, no século XVIII, que é de 1700 a 1800, com o surgimento da ideia de que o conhecimento é resultado da relação existente entre o sujeito e o objeto. Então, Kant, ele passa a estudar essa questão de como é que o conhecimento surge, e passa a perceber que o conhecimento sempre é fruto da relação do sujeito com seu objeto de estudo. Então, com o sujeito e seu objeto. Por exemplo, isso daqui sou eu, o sujeito aqui é a garrafa. Então, que o conhecimento ia surgir a partir da minha relação entre sujeito que toca a garrafa, que sabe que a garrafa serve para botar água, que serve para beber. Então, essa relação que a gente estabelece com os objetos. E que isso vai nos permitir compreender o que é garrafa, o conceito de garrafa, né? O construtivismo é visto a partir de 3 visões diferentes. Construtivismo, como eu falei. Esse nome construtivismo vai surgir nas 3 dimensões. Todas as 3 dimensões do construtivismo vai ter gente estudando nas 3 linhas. Então, no âmbito da educação, no âmbito pedagógico, existem as pessoas que estudam a teoria construtivista a partir de uma dimensão pedagógica. Como é uma escola construtivista, como é que organiza a sala, como é que o professor deve conceber a aprendizagem. E vai ter aqueles psicólogos que vão estudar o construtivismo a partir da linha psicológica. Como é que o cérebro aprende, como é que o neurônio funciona, como é que os neurotransmissores trabalham quando a criança está com contato, está lendo, está aprendendo matemática. Então, vai ter a linha pedagógica dos pedagogos, dos educadores, que vão estudar construtivismo a partir da educação. Vai ter os psicólogos estudando construtivismo a partir da psicologia. E vai ter os filósofos, que é como eu falei. Immanuel Kant era um filósofo e foi o primeiro filósofo a estudar o conhecimento humano a partir dessa construção, dessa análise de que o cérebro não só recebe as coisas, mas o cérebro constrói as coisas a partir dessa relação. Então, vai ter os filósofos estudando construtivismo enquanto filosofia, vai ter os psicólogos, que é como Nisaneia passa para a gente, e vai ter a gente, juntamente com a Cristina, justamente com as pessoas que estudam didática, com os professores de estágio, analisando o construtivismo na prática em sala de aula, tá bom? Então, por isso que o construtivismo é muito complexo, porque ele tem 3 dimensões. Eu tenho até livros sobre isso, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Eu tenho outros, né? Mas esse é um dos livros, O Construtivismo na Sala de Aula, que é um construtivismo prático mesmo, que é essa parte do construtivismo na linha do pedagógico, que é como é que a gente tem que se apropriar desse construtivismo para botar isso nas nossas organizações de escolas construtivistas. Então, quem tiver acesso a ele é bom.